que nada na vida dele. Nossa Senhora diz em algumas das suas mensagens: meus filhos, tudo que vocês fizerem, peçam a bênção de Deus. Vocês nunca serão felizes sem a bênção de Deus. Em toda decisão que vocês forem tomar, peçam a bênção de Deus. Será que você ainda tem o costume de pedir a bênção ao seu pai, à sua mãe? Saiba que essa bênção é proteção de Deus. É a bênção do próprio Deus. Você pede a bênção do sacerdote, beijando as mãos sagradas que consagram o corpo e o sangue de Cristo, como o ventre de Nossa Senhora gerou Jesus, a mão do sacerdote gera Jesus. Você pede a bênção de Deus quando você vai tomar uma decisão importante. Quando você vai tomar uma decisão às pressas, você pensa se Deus abençoa essa decisão. O primeiro passo para que você quebre com o seu passado, com as maldições do passado da sua história, é rezar. E na oração você tem que ser específico. Você deve pedir que Deus te abençoe em todos os seus caminhos. Não dê um só passo. Tem aquela canção que diz: os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Não passe um só minuto sem estar na bênção de Deus. A bênção de Deus vai significar também a presença do Senhor. Porque outra coisa que ele vai pedir, ele tinha esse propósito de servir melhor a Deus. Ele significava o nome dele, aquele que era um fracasso, trazia tristeza e sofrimento. Ele pediu: não, Senhor, eu quero te servir melhor. Eu quero dar tudo de mim. Eu peço que o Senhor faça com que eu possa glorificar o teu nome. Como? Ele pediu que Deus alargasse a tenda dele, alargasse o espaço dele. Gente, ele pediu a Deus uma profecia que está em Isaías. Eu peço que você anote. Isaías 54 vai dizer assim: dá gritos de alegria estéril. O nome dele significava também estéril. Dá gritos de alegria estéril. Tu que não tens filhos, alargar a tenda é alargar a família, alargar o terreno onde ele habita. Mas significa isso, ter família, ser família, ter a alegria de cumprir uma missão, de ter fecundidade, de gerar alegria, gerar frutos. Olha só, Isaías 54, dá gritos de alegria. Deus está falando para você que se sentia estéril, que se sentia vazio, sem dar frutos, somente gerava tristeza para os outros. Dá gritos de alegria estéril. Tu que não tens filhos, entoa cânticos de júbilo, tu que não dás à luz. Porque os filhos da desamparada são mais numerosos do que da mulher casada, declara o Senhor. Versículo 2, foi o pedido dele, o segundo pedido. Amplia o espaço da tua tenda, desdobra sem constrangimento as telas que te abrigam, alonga as tuas cordas e consolida as tuas estacas. Pois deverás estender-te à direita e à esquerda, e teus descendentes vão invadir as nações, povoar as cidades desertas. Não temas, desapontada. Você foi desapontada, desapontado com muitas coisas no passado. Deus está dizendo: eu vou alargar o seu território. Eu vou aumentar o seu empreendimento. Eu vou dar frutos para a sua missão. Eu vou fazer de você família. Você vai gerar frutos. Foi isso que ele pediu. Primeiro a bênção. Depois que Deus alargasse o espaço dele. Que Deus desse essa prosperidade, que é diferente da teologia da prosperidade. De pessoas que colocam no dinheiro o foco da sua vida. Deus está falando de dar frutos, de gerar alegria, de gerar uma família frutuosa. Tem pessoas que não têm família biológica, filhos biológicos, mas que cumpriram uma missão, assumiram uma missão e geram muito, alargou suas tendas. Chiara Lubick, ela não se casou, mas ela fundou o movimento dos focolares e os seus filhos passam dos milhares de milhares. Muitas pessoas que Deus chama a uma missão, todos são chamados a uma missão. Temos que descobrir qual é.
Peça a Deus que Ele te ajude a cumprir sua missão, que ela seja fecunda, que ela gere alegria para o seu coração e que o seu coração, se doando, gere alegria para as pessoas. Será que Deus nunca te chamou de visitar presídios? Você que tem o dom de cantar, será que Deus nunca te chamou de visitar as favelas, os drogados? Será que Deus nunca te chamou de evangelizar as prostitutas? Como no testemunho do filme de Medjugorje, Terra de Maria? Será que Deus nunca te chamou de visitar os lugares mais sofridos, os doentes, e vencer essa vergonha? Deus te chamou para largar as suas tendas, mas você tem que pedir isso para Deus. Eu não sei qual é a sua missão. Até mesmo no seu trabalho, é uma missão. Alarga as suas tendas. Ele pediu isso e Deus ouviu. Outra coisa, esse homem pediu a Deus a proteção. Ele disse assim: se a vossa mão estiver comigo, outra tradução, que a tua boa mão me proteja. Ele pediu que a mão do Senhor acompanhasse ele onde ele estivesse. Isso significa proteção de Deus. Mas antes da proteção de Deus, ele quis viver na presença de Deus. É como quem dissesse assim: Senhor, me esconde dentro da tua aljava, diz o Salmo. É como se fosse o Salmo 90 que diz assim: feliz aquele que vive debaixo das asas do Altíssimo, na sombra da proteção do Altíssimo. Todas as promessas do Salmo 90 ele está pedindo para ele: Senhor, que eu seja guiado pela tua mão. É o mesmo pedido que Moisés fez. Que Deus acompanhasse ele onde quer que ele fosse, de estar sempre na presença do Senhor. Olha como ele pediu, fez pedidos sábios. E foi atendido nesse pedido. O que é estar na presença do Senhor? Jesus disse: é viver os mandamentos. Mestre, nós não sabemos para onde irás. Tu te revelarás somente a nós ou te revelarás ao mundo? O mundo não conhecerás a ti? E Jesus disse: todo aquele que ouve as minhas palavras, obedece os meus mandamentos, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Viver na presença do Senhor é amar os mandamentos do Senhor, como diz o Salmo 1. Feliz aquele que medita dia e noite a sua lei. Tem seu prazer meditar e viver a lei de Deus. Ele é como uma árvore que dá frutos, que nunca sua folha vai murchar. Tudo que você faz vai prosperar, diz o Salmo 1. Por isso Jabes pediu para nunca sair da presença do Senhor, para ser guardado dentro da proteção dele. E na verdade esse é o último pedido. O último pedido ele diz: se a vossa mão estiver comigo para me proteger da desgraça e me poupar da aflição. A outra tradução: que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. Proteção da desgraça, que é o pecado, e dos males que são consequências do pecado. Não quer dizer que Jabes não sofreu mais. Quando ele pede para Deus livrá-lo, protegê-lo da desgraça e das aflições, dos sofrimentos, é porque ele estava marcado como uma pessoa que nasceu para sofrer e para fazer os outros sofrerem. Você está entendendo? Ele estava marcado com esse estigma, com esse rótulo. E ele pede a Deus para superar. Não é que alguma pessoa nessa terra não vai passar por dificuldades, mas outra coisa é você passar por dificuldades diferente de você ser engolido por elas, ser vencido por elas. Não, ele está pedindo a graça de superar. Com a proteção de Deus, eu vou superar. Vou ter problemas? Vou.